Paz do Senhor a todos vocês, aqui é o pastor Marciano Silva, bem-vindo ao canal do YouTube da Assembleia de Deus de Antônio Prado. E nós estamos vivendo a série de mensagens sobre ousadia. E hoje eu quero falar sobre ousadia para testemunhar. E eu quero ler um texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 29 a seguir, até o 31, diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ousadia, esse revestimento divino que nos empodera e que nos dá coragem, tirando a gente da zona de conforto da timidez e nos expondo, inclusive a risco, mas por amor ao Evangelho e gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Ousadia para testemunhar é uma das virtudes que mais faltam para a igreja contemporânea. A prática da ousadia é a arte de comportar-se de maneira corajosa diante das obrigações, oportunidades, aflições e afrontas. Não dá para imaginar uma igreja triunfante, mas ao mesmo tempo acovardada, retrancada, encalacrada num canto. Quando Deus nos chama, Ele nos reveste. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Perceba que o empoderamento do Espírito Santo resulta na capacidade de testemunhar. Por isso que David Bosch, ele disse que a nossa fé é intrinsecamente missionária. Nós não fomos chamados para ser covarde. Paulo, quando escreve ao seu filho na fé Timóteo, ele diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza e de poder. É de senso comum o saber que Deus nos chamou para testemunhar. E quais são as razões que respaldam esta ousadia para nos levantarmos e testemunhar? Pelo menos 3 ou 4 razões para isso. Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Testemunhar, proclamar com ousadia as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não é ordem de uma instituição, não é ordem de uma organização, mas é ordem daquele que morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Marcos capítulo 16, versículo 15, todos nós sabemos, e disse-lhe Jesus: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas além de ser uma ordem, em segundo lugar, é um privilégio. Percebo que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 1 e versículo 12, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. É um privilégio, porque eu estava distanciado, um pecador inveterado, ele me perdoou por sua graça e, além de me perdoar, me dá o privilégio de ser portador de boa nova. Também, em terceiro lugar, é um ato de amor. Perceba o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo de número 8. Paulo diz assim: Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Paulo está dizendo
que esse afeto entranhável de amor e misericórdia os constrangiam e eles tinham o desejo de comunicar o evangelho. Então, testemunhar com ousadia é uma demonstração e um ato de amor. Mas, em quarto lugar, também nós devemos ter consciência que é um instrumento de salvação. A Bíblia diz em Atos 4,12 que nenhum nome foi dado entre os homens para que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Nós somos portadores deste nome para proclamar sobre as nações. Portanto, para testemunhar, nós temos estas razões. É uma ordem, é um privilégio, é um ato de amor e é um instrumento para a salvação. A grande questão é esta: pastor, se há razões para testemunhar, não há também condições para testemunhar? Claro que sim, com ousadia, mas respaldado pela virtude de Deus. Quais são estas condições para testemunharmos? Primeiro, ter um coração aquecido pelo Espírito Santo. Quem te instiga, quem te motiva, quem te impulsiona é o Espírito Santo. É ele que levanta, é ele que envia, é ele que respalda e é ele quem convence. A obra é dele. Em segundo lugar, também devemos ter convicção de nossa salvação. Como anunciaremos salvação se nos sentimos perdidos? Como anunciaremos o caminho se não estamos nele? Portanto, quem tem ousadia para testemunhar, ele tem convicção da própria salvação. Também ele tem integridade na sua vida, ele tem uma conduta limpa que resplandece o amor de Deus. E em quarto lugar, ele tem conhecimento bíblico para proclamar as virtudes com base e com responsabilidade. Portanto, ousadia não é algo abstrato, mas é algo que te reveste e que se manifesta em frutos palpáveis e visíveis. Deus não te chamou para estar acovardado, maquiado com um senso de paz, que na verdade é passividade. Não confunda paz e passividade. É possível estar na guerra, mas estar em paz, porque quem está conosco é o Senhor dos exércitos. Pastor, eu quero ousadia, já recebi. E agora, como devo testemunhar? Como devo testemunhar? Primeiro, manifestando aquilo que ele fez na sua vida. João 4,39, a samaritana contou: eu encontrei aquele que contou tudo sobre a minha vida. Instrumento gracioso é o testemunho que ele fez na sua vida. Contra fatos não há argumentos. Saia e conte como ele te preencheu de alegria, como ele sarou as tuas feridas, como ele estabeleceu prioridades, como ele te dá satisfação de viver neste tempo. Em segundo lugar, como testemunhar? Por meio da manifestação do Espírito Santo. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus. Onde você pregar, você pode orar, e ore no nome daquele que tem poder do céu, na terra e debaixo da terra. E quando você orar, Deus vai fazer. Paulo, quando foi aos Coríntios, ele diz assim: quando eu fui ter convosco, eu não fui em persuasão de sabedoria e palavras bonitas, mas eu fui em demonstração de poder. E em quarto lugar, como testemunhar? Aproveitando bem cada oportunidade. Há pouco tempo, uma turma de jovens, eles me cercaram no término de uma janta e eles me disseram: pastor, como saber se o nosso chamado missionário existe? Eu disse a eles: todos os dias, ao despertar pela manhã, abrir os olhos e perceber que os pulmões estão cheios de ar, ali está Deus dizendo: comece a tua chamada, porque eu te dei vida. Graça de Deus sobre você, ousadia do Espírito Santo para você testemunhar de forma eficaz e frutífera para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.